nós falamos hoje em advogar em cidades pequenas, por que essa temática? Porque o nosso Brasil, ele é gigantesco, né? Nosso Brasil, ele na verdade, ele tem, a gente fala, nós falamos que ele tem uma dimensão continental. E nós temos cidades de todos os tipos. Temos grandes capitais, né? Como é o caso de São Paulo, né? Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, tantas outras. Mas a grande maioria dos municípios, né? Nós temos mais de 5 mil, quase 6 mil municípios, são pequenos. Então, às vezes, o que acontece? O que eu recebo de comentário? O que eu recebo de pergunta? Prof, será que dá para eu ser tributarista numa cidade pequena? Né? Minha cidade aqui tem 20 mil habitantes. Será que dá para eu ser tributarista aqui? O Sebastião, que está sempre nos acompanhando, né, Sebastião? É de Ariquemes, em Rondônia. Está falando que lá tem 110 mil habitantes. Já nem considero que é tão pequena, não, Sebastião. 110 já é, inclusive, uma cidade razoável, né? Temos gente aqui do Rio de Janeiro, temos gente de todo o Brasil. Mas mesmo uma cidadezinha de 5 mil habitantes, que seja, 3 mil habitantes, fala assim, será que dá para eu ser tributarista em cidades tão pequenas? Né? E eu vou dizer para vocês que dá sim, né? E eu tenho vários alunos que passaram por essa situação, que vivem essa situação, né? Eu, particularmente, estou aqui na capital, né? Estou aqui em São Paulo, comecei minha advocacia em Cuiabá, Mato Grosso, depois eu vim aqui para São Paulo. Mas hoje, principalmente, isso é uma vantagem, antigamente não era assim, e aí vem a importância de nós mudarmos essa mentalidade, né? Porque antigamente era tudo físico. Então, você morava, por exemplo, no Mato Grosso, que é a minha terra natal, né? Tem cidades lá que fica a 800 quilômetros da capital, né? Entre uma cidade e outra, você tem 200, 300 quilômetros de distância. Então, são dimensões muito grandes para fisicamente termos aí uma barreira para ultrapassar. Mas hoje a gente vai conversar aqui que com o digital isso mudou, né? Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu quero aproveitar e convidar vocês para nos acompanhar, para fazer um Fabiflix, né? Ou seja, verificar aqui no nosso canal do YouTube que tem uma série de aulas, tem vários temas, inclusive tem aula aqui no YouTube especificamente, que é o Tributário Cast, que está aqui no YouTube, está no Spotify também, sobre até essa questão do IR sobre as pensões alimentícias. Então, depois vocês dão uma conferida que tem uma aula uma completa, né? Um podcast aqui completo sobre esse tema, que inclusive é um tema que dá para você aplicar em cidades de qualquer tamanho. É um tema que dá para você aplicar para pessoas físicas, que você consegue prospectar com facilidade, né? E aí, nós temos aqui várias lives que eu realizei com alunos meus, com advogados tributaristas, e que são meus alunos do curso Você Tributarista. E uma dessas lives, inclusive, foi com a Larissa Borino, que ela é de uma cidade menor que a do Sebastião, também uma cidade lá em Rondônia, quase divisa com a Bolívia, chamada Cerejeiras. Né? Então, geograficamente, é uma cidade distante de tudo. Né? Pequena, que tem ali menos de 20 mil habitantes. Mas a Larissa é um exemplo, né, de que é possível. Ela é tributarista, ela atua no tributário, né? E com o digital, ela acaba fazendo parcerias e tendo clientes em São Paulo, no Paraná, em várias outras cidades, né? Então a gente tem essas possibilidades que nós vamos conversar hoje. Tanto os clientes na sua cidade, nas cidades vizinhas à sua, como em outras. Porque, afinal de contas, né, tributarista não tem em todo lugar. Ontem mesmo, eu comentei com vocês, quem estava aqui comigo na live de ontem,
de um outro aluno, né, que é o Isaac, e que ele é de uma cidade interior do Paraná, pequenininha, chamada Andirá. E eu encontrei com ele, né, num evento semana passada, e ele falou assim: eu sou o primeiro tributarista da cidade. Então, ele começou a advogar há 3 meses. Já está com 2 clientes, já fechou 2 contratos. Né? Por quê? Porque ele é o único. Tem aquele ditado popular: em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, nas cidades pequenas, nas cidades do interior, em vez de pensar, aqui vai ter pouco cliente, aqui as pessoas não têm uma mentalidade de contratar advogado tributarista, aqui as pessoas vão buscar o advogado da capital. Não. Vamos pensar que você está o quê? Quase com exclusividade, se não tem outros ali. O Alexandre está perguntando aqui a dúvida sobre a aula de ontem. Né? Ontem nós comentamos aqui, quando nós falamos sobre esse início da advocacia tributária, o medo de iniciar na advocacia tributária, que um tema bem interessante e de uma prospecção mais fácil, inclusive está conectado com o tema de hoje, é a tese do TUS de TUST. Por que está conectado com o tema de hoje? Porque hoje nós estamos falando aqui sobre a advocacia em cidades pequenas. Então, essa ideia ou essa mentalidade de, nossa, será que dá para eu ser advogada em cidade pequena? Eu mesma, né, recebo, como eu falei, recebo várias vezes essa pergunta. E um dos alunos meus me falou assim, ele é lá do interior do Rio Grande do Sul, esse. E aí ele falou assim, que ele queria ser tributarista, né? Ele inclusive começou a fazer o meu curso, etc. Mas as pessoas o desestimulavam. Falava assim, mas aqui é em cidade do interior, aqui não tem tributarista. Olha só, todos os advogados são generalistas. Para você ter uma receita, né, para você ter um rendimento razoável, para você poder viver da advocacia, você tem que fazer de tudo. Então, você é família, trabalhista, previdenciário, contrato, divórcio, inventário, tem que ser generalista, tem que fazer de tudo, porque se você ficar só com tributário, você não vai ter trabalho. Essa é a primeira argumentação que foi levada para ele, né? E aí ele ficou super em dúvida. Será que é assim mesmo? Então, será que não vai dar para eu ser tributarista, que eu queria tanto? Vou ter que ser generalista? E eu insisti com ele. Falei assim: não, dá para você ser tributarista, sim. Inclusive, esse vai ser o seu diferencial. Por quê? Eu quero dar um exemplo até da medicina com vocês. Né? A gente na medicina tem o quê? O clínico geral. O clínico geral se nós formos comparar com o advogado, generalista. Então, se você tá lá com, tô com dor de garganta, eu, por exemplo, né? Que se eu ficar mal, eu corro ali no pronto-socorro e eu vou ser atendida por quem? Por um generalista. Ele vai me dar um anti-inflamatório. Se ele vir que realmente tem pus, alguma coisa, ele vai me dar um antibiótico e pronto. É um generalista. Eu tô aqui com, tô com uma tontura. Não tô, gente, mas tô com uma tontura. Vou no pronto-socorro. Ele vai medir minha pressão, etc. Vai me dar algum remédio para isso daí. É o generalista, né? Então, as doenças superficiais, né, aquelas doenças passageiras, o generalista vai resolver. Agora, vamos dizer, e Deus me livre, não vou nem dar exemplo comigo, que eu não gosto disso aí, palavra tem poder, nem dar exemplo com vocês. Uma determinada pessoa, ela vai precisar fazer uma cirurgia neurológica. Ela está com aneurisma, né, cerebral, e ela vai precisar fazer essa cirurgia neurológica. Se fosse você iria procurar um generalista? Né? Você iria fazer o quê? Você iria no clínico geral para fazer essa cirurgia? Talvez você passasse no clínico geral num primeiro momento, que ele vai te pedir alguns exames e se detectar aquilo, fala, isso aqui vai precisar de uma cirurgia. Você vai procurar o quê? Eu iria, pelo menos. Um especialista. Falar onde eu vou procurar um neurologista.
um neurocirurgião. Por quê? Olha só, se você pensar bem, o clínico geral tem muito mais trabalho do que um neurocirurgião. Só que o neurocirurgião é o especialista. A consulta de um clínico geral é uma consulta menorzinha. O valor, inclusive, é menor. O neurocirurgião, o valor da consulta dele é maior, somente se for no particular. E ele vai fazer o quê? A cirurgia, que é um valor ainda maior. Então, o trabalho dele é muito menor em carga de trabalho. Ele não tem aqueles milhares e milhares de milhares fila de atendimento um atrás do outro. Mas ele é um especialista. Cada trabalho que ele desenvolve é muito mais minucioso e muito melhor remunerado. E ele, em virtude disso, fica também com a agenda cheia. Por quê? Porque todo mundo que precisa de um especialista acaba sendo direcionado para ele. Eu estou fazendo esse comparativo para nós evidenciarmos, para a gente mudar essa mentalidade e, inclusive, poder ter argumentos para falar com o cliente. Né? Por quê? Porque às vezes se o próprio cliente não tem conhecimento dessa situação, o próprio conhecimento fala assim: cliente, eu tenho uma execução aqui de IPTU. Interior tem muita execução fiscal, não só no interior, mas de IPTU. Fala assim: eu tenho aqui uma execução fiscal de IPTU. Então eu vou lá naquele advogado de sempre, que faz tudo, né? Faz trabalhista, faz separação, divórcio, vou lá nele. Só que o tributário é cheio de peculiaridades. A forma de defesa do tributário, os prazos do tributário, a legislação do tributário, ela é específica. Né? É como se fosse um neurocirurgião. E que se vai para alguém que não conhece, que não domina essa especificidade, ele vai acabar cometendo um erro que vai prejudicar o cliente, né? Que vai prejudicar o paciente nesse caso, né? Então, esse mesmo aluno que nesse primeiro momento ele ficou super em dúvida se dava para ele ser tributarista ou não, eu falei para ele: não, se dedique a isso sim. E aí ele passou, inclusive, a usar algo que eu chamo de pensar tributário. É o método pensar tributário, que eu já estou essa semana inteira falando isso com vocês. E vou repetir até isso ficar incrustado na sua mente. Que é o quê? É você pegar, começar a olhar para as situações e começar a olhar para elas e ver que ali tem oportunidade tributária, que não são só as grandes empresas, as multinacionais, as grandes indústrias que pagam tributos, não. Todo mundo paga tributo. Às vezes nem sabe que paga tributo, mas todo mundo paga tributo. Todo mundo, né? Desde o pequeno até o maior, desde a pessoa física até as grandes empresas. Então, mesmo que seja uma cidade com pequenas empresas, com poucas empresas, você vai ter pessoas físicas nessa cidade. E essas pessoas físicas, vou só mencionar aqui algumas oportunidades. A gente tem a questão do TUSH-TUJ, que é tese da conta de energia elétrica, né? Ou seja, vamos reduzir a sua conta de energia elétrica, porque tem um tributo aí dentro que ele é indevido. E Alexandre está perguntando, né? Se já existem liminares sobre o tema. Existem, Alexandre? Existem.